Fala pessoal do canal, Thiago Borges! O vídeo de hoje é uma coletânea de áudios clássicos de Earl Nightingale. Esses áudios fazem parte de uma série chamada Insight. Além da tradução e da narração, eu incluí legendas fixas, para facilitar a compreensão de todos. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! This is Earl Nightingale with Insight. Aqui é Earl Nightingale, e este é o Insight. Eu estou relendo minha cópia do excelente livro de John W. Gardner, Self-Renewal. Você talvez queira tê-lo na estante de sua casa. Eu sei que apreciaria a leitura e tiraria muito proveito dela. É sobre a necessidade de autorrenovação. John Gardner diz que uma das razões das pessoas maduras aprenderem menos que pessoas jovens é porque estão menos dispostas a arriscar. Aprendizado é um negócio de riscos, que caminha ao lado da falha. Na infância, quando uma criança está aprendendo em um ritmo fenomenal, um ritmo que, incisivamente, jamais alcançará de novo, ela também está experimentando uma grande quantidade de falhas. Assista enquanto ela faz inúmeras tentativas falhas. E perceba que as falhas não a desencorajam. Cada ano que se passa, a torna menos indiferente às falhas. E com o aprendizado, a disposição dos jovens a arriscar falhar é reduzida drasticamente. E muitas vezes os pais os empurram ladeira abaixo ao instaurar o medo, ao punir as falhas ou tornar o sucesso precioso demais. Na meia-idade, muitos de nós carregamos um catálogo gigante de coisas que não queremos tentar de novo, porque já tentamos e falhamos. Ou tentamos uma vez e não fizemos tão bem quanto nossa autoestima pedia. Uma das vantagens do sistema de ensino formal é que requer que o estudante seja testado em uma grande variedade de atividades que não são escolhidas por ele. Mas o adulto geralmente pode escolher o tipo de atividade nas quais ele se permite ser testado, e ele tira vantagem dessa liberdade de escolha. Ele tende cada vez mais a se prender em coisas que faz bem, e evita coisas em que já falhou ou que nunca tentou. Um amigo meu que trabalha em uma grande companhia aérea me contou que descobriu em seu tempo de serviço que a maioria das pessoas que dizem não gostar de voar nunca estiveram em um avião. Elas não têm a menor ideia se realmente gostam ou não de voar. E se elas experimentassem, provavelmente gostariam. John Gardner indagou por que pagamos um preço tão pesado por temer falhar. Pois é um obstáculo poderoso contra o crescimento. Com certeza, estreita progressivamente a personalidade e previne a exploração e experimentação. Não existe aprendizado sem tropeções e dificuldades. Se quiser continuar aprendendo, precisa continuar arriscando falhar. É simples assim. Quando Max Planck ganhou o Prêmio Nobel, ele disse: "Olhando para trás, para o longo e tortuoso caminho que finalmente nos levou à descoberta da teoria quântica, eu sempre sou lembrado de que os homens sempre cometerão erros, desde que estejam lutando por algo." A pessoa madura em autorrenovação não teme as falhas. Ela as reconhece como um concomitante, uma parte perfeitamente natural de se aprender e crescer como pessoa. Podemos dizer que o medo de um adulto cometer um erro está diretamente proporcional à sua imaturidade como ser humano. Como você está no departamento de coragem para falhar? As únicas pessoas que não cometem erros são as que nunca tentam algo novo. E na minha cabeça, esse é o maior erro de todos. I was invited recently to speak to a group of senior citizens. Eu fui convidado recentemente a discursar para um grupo de idosos. Eu não consegui ir, estava fora da cidade na ocasião, mas de qualquer forma acho que eu não iria. Por alguma razão, eu não consigo ver criaturas humanas se enfileirando como ovelhas em uma reunião feita exclusivamente para idosos. Eu acho a visão intrigante, humilhante e paternalista. É só mais uma tentativa de usar a idade cronológica como fator determinante para categorizar as pessoas. Quando Jack Benny completou 71 anos, ele decidiu contratar um agente para lidar com seus contratos. Um agente chegou com a opinião de que Jack estava em seu fim, apenas tentando agarrar-se aos negócios. O agente que aceitou a oferta se deu muito bem. Eles lucraram com a quantia de $12 milhões em comissões, antes de Jack Benny morrer aos 80 anos. Nesses 9 anos de sua vida, dos 71 aos 80,
Jack Benny ganhou muitas vezes mais do que uma pessoa comum ganha durante a vida inteira. Ele dá uma pausa e levanta a questão: quantos anos definem o que é velho? Quando passou da hora para uma pessoa ganhar uma excelente renda fazendo o que ela mais gosta? No caso do Sr. Benny, um homem muito amado por todos que o conheceram, seus ganhos permaneceram no auge até ele morrer aos 80 anos. Caso incomum? Não é tão incomum assim. No que diz respeito ao ganho financeiro, sim, poucas pessoas ganharam 12 milhões de dólares durante suas vidas, muito menos em 9 anos. Mas as pessoas que seguem fazendo suas coisas e colhendo os frutos de sua produção até que cheguem ao fim de suas longas vidas não são tão escassas. O agente que pensou que Jack Benny estava acabado perdeu talvez 2 milhões de dólares subestimando. Eu me pergunto quantas outras pessoas dessa sociedade são consideradas velhas em algum momento de suas vidas em que ainda são bastante produtivas. Muitas das mentes mais produtivas da Terra são aquelas que nunca mais verão 60 anos. Elas não precisam de defesa e não precisam ou querem a ajuda de ninguém. Tudo o que querem é apenas a liberdade de seguirem as suas maneiras, em paz. E ver aquelas pessoas que inventam termos como cidadão idoso serem surpreendidas. A meia-idade é outra. Devemos aprender que a passagem dos anos não tem nada a ver com nada, a menos que nunca desenvolvamos a capacidade de pensar. Nesse caso, saudaremos essa identificação espúria porque nos dá a identidade que não conseguimos encontrar por nós mesmos. Devemos separar o tempo do talento e habilidade. Muitas pessoas não atingem seu ápice até chegarem aos 70 anos ou mais. Milhares de pessoas esperaram até os 65 para lançar um empreendimento ambicioso de algum tipo. Por que algumas pessoas costumam fazer seu melhor trabalho depois de passar dos 50? Will Durant vendeu uma série de programas de TV na idade avançada de 91 anos. Frank Lloyd Wright criou o magnífico Museu Guggenheim aos 89. O coronel Roland Sanders estava na flor da idade quando vendeu sua primeira franquia do KFC. Ele estava na casa dos 60. E eu conheci um homem que começou um novo negócio aos 65 e, antes de morrer, o viu se tornar um império de 300 milhões de dólares. O que acha disso para um cidadão idoso? Que tal George Burns? O que você faz depois dos 65 é problema seu. Se você optar por sentar na praia ou na praça para ouvir seu programa de rádio, você tem esse direito, aprecie. Se você está doente e não pode fazer muita coisa, tente de qualquer maneira. É muito difícil incapacitar um ser humano que ainda tem uma mente. Ele quase sempre encontrará um caminho. Então, quando me deparo com o termo cidadão idoso, a única coisa errada é que tenta colocar milagres em garrafas. Você não tem que desistir aos 65. Na verdade, pode ser o ponto de partida de uma longa, interessante e extremamente gratificante carreira. Depende de quão jovem sua mente permanece. Essa é a parte que conta. Talvez eu devesse ter feito esse discurso. What do we select as a gift for someone we love? O que daremos de presente para alguém que amamos? Parece que é sempre um problema. Daniel Sugarman, um psicólogo clínico, tem 12 sugestões em seu livro Presentes Inestimáveis, de como dar o melhor para quem você ama. Eu tenho aqui 12 sugestões. Se pudermos usá-las na prática, elas podem nos ajudar muito nesse processo. Então, aqui estão os 12 dons do ser. O primeiro é o dom do tempo. Apenas estar com alguém pode ser um grande conforto para essa pessoa. O segundo é o dom de dar bom exemplo. E Sugarman aponta que a maioria das pessoas aprende atitudes fundamentais observando outras pessoas. O terceiro é o dom da aceitação. Ele sugere que as pessoas muitas vezes começam a mudar quando percebem que estão sendo aceitas pelo que são. O quarto dom, ideal para aqueles que estão tão ocupados e distraídos nos dias de hoje, é o dom da privacidade. Isso significa deixar as pessoas terem um tempo longe das minhas demandas e perguntas. O quinto é o dom de ver o melhor nas pessoas. Como você pode ver uma bela imagem de alguém próximo a você se essa pessoa nem sempre parece estar tão bem? Psicólogos sabem que você verá o que espera ver. E o sexto presente sugerido é o dom da autoestima. Não frear os outros importunando e criticando, especialmente aqueles que amamos.
Isso é particularmente difícil para milhões de pessoas todos os dias. Dr. Sugarman sugere que o sétimo presente pode ser o abandono de um mau hábito. E número 8. Um presente de autorrevelação. Reprimir sentimentos e ressentimentos priva outra pessoa de realmente saber quem você é. O nono presente do Dr. Sugarman é o dom de ajudar alguém a aprender algo novo. É um investimento em sua felicidade futura. E o 10º dom é o dom de realmente ouvir. Poucos de nós sabemos ouvir de maneira eficaz, ele ressalta. O 11º é o dom da diversão. Dr. Sugarman diz que é importante ajudar aqueles próximos a você a se divertirem nas pequenas coisas. E, finalmente, o 12º presente, deixar que outros nos presenteiem. Com certeza uma das sugestões de presentes mais importantes. Ele diz, quando deixamos outras pessoas nos presentearem e quando podemos aceitar seus presentes de maneira graciosa e madura, podemos estar dando a eles um dos presentes mais importantes de todos. Então esses são os 12 presentes inestimáveis para aqueles que amamos. Lembro-me de quando era jovem e trabalhava com meu pai. Ele me deixou participar. E outro dia em particular, quando ele me levou para almoçar em um restaurante comum, aqueles eram dias especialmente emocionantes. Como resultado, eu fiz a mesma coisa com meus filhos. Eu os ajudei a aprender a lidar com os cardápios e pedirem sua própria comida com sugestões ocasionais. Se pudermos aumentar nosso presente dando mais de nós mesmos para aqueles que amamos a todo tempo e de qualquer maneira, teremos uma boa chance de ajudá-los e a nós mesmos a vivermos vidas melhores e mais felizes. Khalil Gibran uma vez escreveu: "Você dá pouco quando dá de suas posses. É quando você dá de si mesmo que você realmente dá." O melhor executivo ou gerente, seja nos negócios, profissões ou em casa, é quem faz com que os que estão sob sua responsabilidade se sintam importantes e necessários. Ele é a pessoa que dá aos outros a impressão de que seu sucesso depende deles. Eles são muito importantes. Ele também lhes dá a sensação de que eles podem contar com ele para ajudá-los em qualquer situação, que ele é uma rocha sobre a qual eles podem se apoiar se precisarem. Eu tive uma experiência muito gratificante e impagável algum tempo atrás. Ouvi uma palestra proferida pelo Dr. Harry Levinson, formado em Topeka, Kansas, e agora na Universidade de Harvard. Ele deu a melhor definição de um gerente e um pai que eu já ouvi. Ele disse que o bom gerente, assim como o bom pai, diz àqueles em sua responsabilidade: você pode se tornar o que quiser realmente se tornar. Meu trabalho é ajudá-lo a se tornar isso. Meu trabalho é facilitar, para ajudá-lo a se tornar aquilo em que você coloca seu coração e sua mente. Não é ótimo? O trabalho do gerente ou dos pais é ajudar aqueles sob sua responsabilidade a se desenvolver, a crescer como pessoas, para alcançar a plena realização. O trabalho do bom gerente ou dos pais é deixar seu pessoal ver o quadro geral. Qualquer trabalho, independentemente da empresa ou setor, está no caminho da grandeza. A chave para tudo o que aquela pessoa desejaria para si e sua família. Porém, muitas vezes, a pessoa com esse trabalho não percebe isso. Digamos, por exemplo, que um jovem está trabalhando como carregador de bagagem para uma companhia aérea. Via de regra, seu conhecimento da empresa em que trabalha é bastante limitado. Seus horizontes estão limitados ao aeroporto onde ele trabalha e nas responsabilidades de seu próprio trabalho. É isso. O bom gerente realizará reuniões regulares durante as quais vai expor a esses jovens as oportunidades que existem não apenas nessa companhia aérea, embora sejam virtualmente ilimitadas, mas em toda a indústria de viagens aéreas. E ele mostrará a eles que, com educação e treinamento contínuos no trabalho e fora dele, que prestando bastante atenção ao seu trabalho e em uma busca incansável pela excelência, eles podem subir a escada para o tipo de emprego e renda que desejam e precisam nos próximos anos. E está tudo dentro do trabalho que eles têm atualmente. A garçonete ou garçom em um restaurante, o trabalhador na doca de carga de uma empresa de caminhões ou em um posto de gasolina, ou qualquer trabalho que você possa nomear, todos têm um futuro limitado apenas pelo quão longe ele pode ver as oportunidades nessas linhas de negócios. É aqui que entra o bom gerente. Ele mostra o caminho. E quando encontra uma pessoa sem essa consciência, ele a ajuda em tudo o que pode. Dessa forma,
O gerente cresce seus status à medida que ajuda os que estão abaixo dele. Ao ajudar outros a se qualificarem para seus trabalhos, ele se força a ir ainda mais alto. Ele nunca empurra, puxa ou desabafa. Ele nunca corre por aí agarrando as pessoas pelo colarinho, dizendo-lhes para lutar por grandes alturas. Ele está preocupado apenas expondo as oportunidades que estão por vir e insistindo na excelência em seu próprio departamento. As pessoas que trabalham para ele aprendem que fazer seu trabalho de maneira mediana não é bom o suficiente. Logo, elas veem a excelência como garantida. E como seu gerente, começam a procurar por formas mais seguras, rápidas e eficientes de fazer o trabalho. As pessoas afortunadas o suficiente para trabalhar com esse tipo de gerente crescem tão firme e solidamente quanto as crianças com os pais certos. Muitos acreditam que uma das razões pelas quais existem tantos seres humanos acima do peso é por causa dos equivocados, porém bem-intencionados pais, mães e avós, que ainda mantêm a velha ideia de que as crianças devem comer tudo em seus pratos. Os seres humanos realmente precisam de muito menos comida do que a maioria dos pais e principalmente dos avós imaginam. O estômago de um adulto normal é apenas do tamanho do seu punho, e não é preciso muito para enchê-lo. O estômago de uma criança é ainda menor. Lembro-me de minha mãe e avó me dizendo: agora você coma cada pedaço dessa comida. Não sabe que existem milhões de pessoas que estão morrendo de fome no mundo? Eu naturalmente me sentia muito mal por tantas pessoas ficarem sem comida, mas eu nunca conseguia descobrir o que isso tinha a ver comigo tendo que comer mais do que eu realmente queria. Na verdade, de alguma forma parecia errado para mim estar comendo tanto quando tantos milhões estavam morrendo de fome. Eu teria compartilhado de bom grado com qualquer um que pudesse tirar um pouco da pressão de mim. Mas os pais que forçam seus filhos, principalmente quando são bem pequenos, a comer mais do que eles querem comer, fazem da hora da refeição um momento desagradável, em vez da maravilhosa e gratificante experiência que deveria ser. Quando qualquer pessoa come mais do que deveria, está desperdiçando comida de qualquer maneira e, ao mesmo tempo, está se preparando para formar hábitos que podem, mais tarde na vida, levar ao excesso de peso e a todos os problemas médicos e sociais associados a isso. É claro que sabem quando comeram o suficiente e não deveriam ser forçadas ou intimidadas a comerem mais. Elas deveriam ser autorizadas a parar de comer naquele momento e retiradas de suas cadeiras altas ou autorizadas a deixar a mesa. No entanto, os especialistas concordam que elas não devem ser alimentadas entre as refeições. Tendo comido talvez muito pouco, elas ficarão famintas quando a próxima refeição chegar. E elas vão comer bem sem treinamento. O importante é que elas tenham uma dieta nutritiva, bem equilibrada e não comam as coisas erradas. Como disse, a hora de comer deve ser esperada com grande antecipação. Mas para incontáveis crianças, é hora de entrar em uma discussão chata por causa de um pai bem-intencionado, mas equivocado, que coloca ênfase na quantidade. Isso torna períodos de refeição chatos e agitados, em vez de felizes e satisfatórios, o que é uma pena. Novamente, se um jovem não quer comer, deixe-o esperar até a próxima refeição, mas certifique-se de que ele espere sem comer nada nesse meio tempo. Quando o próximo tempo real chegar, é provável que ele coma tudo o que colocar na frente dele. E se ele estiver acima do peso, tente colocá-lo para comer os alimentos adequados. Os alimentos sem óleos, sem açúcares e sem gordura. 15 minutos depois, você vai se sentir bastante confortável e orgulhoso de si mesmo. Nós, no mundo ocidental, temos a sorte de termos uma abundância de coisas boas para comer. Mas ter abundância não significa que temos que comer tudo de uma vez. E lembre-se que as crianças sabem quando já comeram o suficiente. Infelizmente, não somos tão inteligentes quanto elas. James Bryce disse: 75% dos erros que um homem comete são porque ele não sabe de verdade as coisas que pensa que sabe. Outro dia me lembrei de algo que aconteceu há alguns anos no escritório do meu velho amigo, Dr. L.D. Pank. Me marcou profundamente. Eu estava olhando para uma foto de uma das aulas que ele conduzia a cada ano para pessoas de sua profissão de todo o mundo. Ao estudar a fotografia,
Percebi que estava vendo alguns dos mesmos rostos que vi em outras fotografias de aulas anteriores que ele deu. Então eu disse, notei que muitas das pessoas que fizeram o curso 1 ano atrás o fizeram novamente este ano. O que você ensinou a eles este ano que não ensinou no ano passado? Sua resposta me surpreendeu. Ele disse, nada. Eu ensino a mesma coisa todos os anos. Não só neste país, mas no exterior também. Eu adiciono as coisas novas que aprendi, mas basicamente é o mesmo curso todos os anos. Fiquei espantado. Você quer dizer que você ensina as mesmas coisas para as mesmas pessoas de novo? Isso mesmo, ele respondeu. E vendo minha surpresa, ele riu e me fez uma pergunta que me travou completamente. Ele disse, quando você descobre que seu jogo de golfe não é tão bom quanto você gostaria que fosse, ou quando descobre que a bola não está indo para onde você quer que ela vá e você não pode botar o dedo nela, o que você faz? Eu disse, eu procuro um profissional para algumas aulas. Isso mesmo, ele disse. E o que ele te ensina? Ele te ensina algo novo sobre o jogo? Algo que você não sabia antes? Ou ele talvez o lembre mais uma vez dos fundamentos básicos que, se você apenas for guiado por eles, vai obter o tipo de pontuação com a qual ficará mais feliz? Bem, ele me pegou. E isso me fez lembrar o velho ditado: precisamos ser lembrados tanto quanto ensinados. Aplica-se ao aprendizado de qualquer coisa. É importante viver com sucesso tanto quanto é jogar uma boa partida de golfe, praticar medicina ou odontologia. Precisamos ser lembrados de tempos em tempos, e quanto mais regularmente melhor, do básico, os fundamentos sobre os quais tudo é construído. A boa casa pode não parecer diferente de todas as outras casas da rua, mas sua fundação seguiu as regras para uma boa fundação, assim como fez sua construção. Faça certo da primeira vez e durará o tempo que precisarmos. Se construirmos nossas vidas e o que fazemos no dia a dia com verdade e justiça, vamos viver o tipo de vida que podemos nos orgulhar. Isso nos levará aos nossos objetivos rapidamente, sem preocupação ou frustração, mas precisamos refrescar memórias. Você talvez lembre o que aprendeu com um profissional de golfe. Ele não te ensina nada de novo, mas ele te lembra algumas coisas básicas que você esqueceu e ajuda você a se livrar de alguns maus hábitos. Oliver Wendell Holmes disse, um pensamento é muitas vezes original. E embora você o tenha modificado uma centena de vezes, chegou a você por uma nova rota, por uma nova via de associação. E T.W. Higginson disse, originalidade é simplesmente um par de olhos novos. Já parou para pensar no fato de que as pessoas que parecem se dar tão bem no mundo são as pessoas que passam por cima da vergonha e medo do ridículo? Toda vez que você tenta algo que pode falhar, está correndo o risco de ser motivo de risada das pessoas. Toda vez que tenta algo novo, está correndo o mesmo risco. Um professor de faculdade trabalhou por anos em uma invenção. Ele andou por todo canto, buscando investidores para uma invenção que faria a voz humana viajar através de fios. As pessoas riram dele. Claramente era pura idiotice. Eles disseram que era impossível a voz humana viajar por vários quilômetros ou mesmo 1 quilômetro por fios. Mas não fariam nosso amigo Alexander Graham Bell desistir disso só com risadas. E toda vez que você atender seu telefone, agradeça ao homem que permaneceu nos trilhos apesar das risadas. Milhões de pessoas rindo de nós não conseguiriam nos machucar, mas mesmo assim temos medo disso. Muitas mulheres que poderiam se provar heroínas em grandes crises tremem diante das risadas. É um comportamento estranho da natureza humana e nos custou muito caro. Mudou o curso da história e do mundo. Algumas vezes o preço das risadas é uma porta fechada para a fama e fortuna, ou até mesmo a morte de um talento. Elias Howe inventou a máquina de costurar, mas ela quase foi deixada de lado antes que as mulheres americanas parassem de rir e fossem persuadidas a usá-las. Com a costura sendo feita tão rápido, o que elas fariam com tanto tempo de sobra, elas argumentaram. Então um biógrafo pintou o trágico quadro. O homem que fez mais que qualquer mulher trabalhadora esclarecida foi forçado a comprar roupas costuradas em uma situação de aparição pública. Homens são tão ruins quanto mulheres por resistirem a novas ideias. A máquina de escrever era um sucesso comprovado por muitos anos antes que empresários fossem persuadidos a comprá-las. Como poderia alguém ter tantas palavras para escrever, eles argumentaram.
para conseguir justificar o investimento de $100 em uma máquina de escrever. Aliás, sabia que o primeiro autor a pedir um livro na máquina de escrever foi Mark Twain? Você não sabia? Outras invenções tiveram batalhas similares a essas. Aqui está um trecho do caderno de Robert Fulton, que inventou o navio a vapor e que mudou navios para sempre com as vendas de sua ideia para o oceano ao mundo. Ele escreveu: diariamente, enquanto pessoas iam e vinham do estaleiro onde meu barco estava sendo feito, eu ouvia várias observações sobre aquele barco. As observações eram unânimes, de escárnio, desprezo e zombação. As risadas altas algumas vezes surgiam às minhas custas, os gestos secos, os sábios cálculos sobre perdas, gastos e a repetição maçante da loucura de Fulton. Nunca um único dito de encorajamento, uma luz de esperança, um caloroso desejo cruzou meu caminho. Nem uma vez. A moral da história é bastante clara. Se formos aprender algo com a história, e se formos traçar para muito além do ordinário, temos que estar acima do medo das risadas. E não é tão difícil quando você considera quem está rindo. Pênegris foi mal interpretado, Sócrates foi mal interpretado, Jesus foi mal interpretado, Luther, Copérnico, Galileu, Newton e qualquer espírito puro e inteligente que encarnou para ser excelente foi mal interpretado. Assim disse Emerson. Eu estava conversando com um psicólogo e consultor de gestão outro dia, e ele acabou mencionando que conduziu aulas sobre prosperidade. Isto é, ele tentava ensinar a pessoas como se tornar próspero. Não sei como ele o fez, mas tenho quase certeza de que isso pode ser ensinado. Existem milhares de livros sobre como ganhar $1 milhão no mercado de ações, criando galinhas, no mercado imobiliário ou em correspondências. Não é tanto sobre o tipo de mercado ou linha de trabalho. É possível ser próspero em qualquer linha. Não é o que você faz que é tão importante, mas sim sua atitude de iniciativa, ao menos no início. Como disse Ernest Holmes, prosperidade não apenas acontece, ela é um estado de espírito. Lembram-se do famoso comentário de Mike Todd? Ele disse: estar falido é uma situação temporária. Ser pobre é um estado de espírito. Pesquisas indicaram que equivale à felicidade a ter dinheiro suficiente para viver bem. Outras pesquisas provaram que pessoas que são prósperas geralmente são mais felizes que pessoas pobres. Bem, isso faz sentido. Elas têm menos preocupações em relação a dinheiro. Mas você recebe bastante ceticismo quando diz a pessoas pobres que prosperidade depende mais do estado de espírito do que qualquer outra coisa. Poucos assuntos são tão rodeados por tantos mitos, desinformação e contos da carochinha quanto o assunto de tornar-se próspero. Meu amigo psicólogo me contou que uma série de perguntas geralmente pode determinar se uma pessoa vai ou não deixar sua marca de forma financeira. Uma delas é perguntar quanto dinheiro essa pessoa pretende guardar até chegar a uma certa idade. Seguido da pergunta, quanto dinheiro essa pessoa gostaria de poder valer até chegar a essa idade? Se ambas as figuras são a mesma, se nas duas a pessoa pretende guardar tanto quanto ela pretende valer, ela provavelmente o conseguirá. Ela está falando sério. E tem a atitude que diz, eu vou, e não, espero que eu vá. Como disse Ernest Holmes, você está interessado em fazer dinheiro? Em gerenciar bem seus negócios? Em ganhar um salário melhor? É claro que está. Você quer ser próspero. Isso é apenas sensato e correto. O simples e prático problema cotidiano de ganhar dinheiro é uma parte já definida da vida. E a resposta para isso soma-se nas seguintes palavras. A prosperidade espera pela aceitação e reconhecimento dela mesma pelo homem. Ou poderá ser definida de outra forma. Seu sucesso financeiro já existe, mas está o esperando para enxergá-lo e aceitá-lo como seu. Apenas decida o que é prosperidade para você e vá atrás. Ocupe-se disso. E normalmente é uma boa ideia começar de onde está. Possivelmente existem mais oportunidades no ambiente em que está agora do que você consegue imaginar. Uma vez que você criar a atitude mental certa, as ideias que você precisa vão ser atraídas. Elas virão direto do seu subconsciente. Então, se sua atitude permanecer certa, você irá gerar suas ideias. Mas tudo começa pela atitude certa. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final.
Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.